Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos retomando o nosso projeto de leitura das Sagradas Escrituras, fazendo agora a conclusão do livro de Josué, no capítulo 24 de Josué. Vamos fazer a leitura na Bíblia BKJ, versão King James, com estudos de Holman, a edição da BV Books. Vamos fazer a leitura então do livro de Josué, no seu último capítulo, juntamente com as ferramentas de auxílio que temos disponíveis aqui na Bíblia versão King James, com seus comentários, notas de rodapé, e ainda acrescentar o trabalho Comentário Histórico-Cultural da Bíblia do Antigo Testamento, editora Vida Nova. Então vamos estar fazendo a leitura do texto bíblico e desses auxílios para que você seja cada vez mais enriquecido na palavra de Deus. Vamos adiante. Livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 1, que nos diz: E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e convocou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Em tempos antigos os vossos pais habitaram no outro lado do rio, Terá, o pai de Abraão e pai de Naor, e eles serviam a outros deuses do outro lado do rio. Já é uma designação para o rio Eufrates. Eles serviam a outros deuses, eram pagãos. Então você tem a constatação das origens, desses patriarcas aí, como eles saíram do paganismo e passaram a servir e adorar ao Deus verdadeiro na pessoa de Abrão, que foi chamado por Deus ainda em Ur dos Caldeus, saindo juntamente com seu pai. Depois seu pai falecendo em Harã, ele prossegue na direção de Deus, descendo a terra de Canaã, servindo a Deus e dando continuidade a todo esse povo que agora está tomando posse da terra que lhes foi prometida ainda em Abraão. Ok? Então veremos Josué fazer todo esse histórico aqui. Versículo 3. E eu tomei, o Senhor falando, E eu tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio, e o guiei através de toda a terra de Canaã, multipliquei a sua semente, lhe dei Isaque. E eu dei a Isaque, Jacó e Esaú, e dei a Esaú o monte Seir, para que o possuísse. Porém Jacó e seus filhos desceram ao Egito, e também enviei Moisés e Arão, e afligi o Egito segundo aquilo que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Maravilhoso. E retirei os vossos pais do Egito, e vós viestes até o mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carruagens e cavaleiros até o mar vermelho. E quando eles clamaram ao Senhor, ele colocou escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e habitaste no deserto por um tempo. Extraordinário aqui, a contextualização. E eu vos trouxe a terra dos amorreus, os quais habitavam do outro lado do Jordão, e eles lutaram convosco, e os entreguei na vossa mão, para que pudesses possuir a terra, e os destruí diante de vós, povo muito temido pelos povos ali da região. E Deus os entregou na mão dos israelitas, que estavam peregrinando durante todo esse tempo por regiões desérticas. Mas a poderosa mão de Deus foi com eles e os fez prevalecer nessas terríveis batalhas. Depois Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se e guerreou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém eu não atentei a Balaão, portanto ele ainda vos amaldiçoou. Assim eu vos livrei da sua mão. Glória a Deus, quando o Senhor de fato busca repreender este profeta que tentava aí uma comunicação com Deus para amaldiçoar Israel. Mas como Deus fez reverter a maldição em bênção, quando ele contemplou as tendas de Israel, o acampamento de Israel, e em vez de profetizar maldição, foi obrigado a profetizar bênção sobre o povo de Deus. Então Deus transforma a maldição em bênção.
É Deus que preserva, é Deus que guarda o povo que está debaixo de sua aliança, debaixo de sua fidelidade. E vós atravessaste o Jordão e chegaste a Jericó, e os homens de Jericó lutaram contra vós, os amorreus, os perezeus, cananeus, heteus, que são os hititas, girgazeus, heveus, jebuseus, né, que são os antigos habitantes do monte de Jerusalém, e os entreguei na vossa mão. Então toda a coligação de povos, habitantes de montanhas, habitantes de vales, habitantes de lugares diversos aí na terra de Canaã, que se coligaram contra Israel como um só homem, né? Mas Israel, por causa da poderosa mão de Deus, pôde vencer tantas e tão terríveis batalhas. E eu enviei o Vespão diante de vós, o qual os expulsaram de diante de vós, os 2 reis dos amorreus, mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco. Olha só a imagem que é construída aqui, né, da intervenção de Deus nestas terríveis batalhas, como Deus foi adiante deles, tornando favorável o seu caminho. E eu vos dei uma terra pela qual vós não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e nelas habitastes, dos vinhedos e olivais que não plantaste, vós comeis. Agora, portanto, temei ao Senhor, e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia quem servireis. Eu olho esse texto, essa colocação aqui de Josué, e eu me lembro muito das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando pregou um duro sermão, e muito do povo que estava ali acompanhando-o só por interesses vãos, querendo comer pão, né, querendo se alimentar, a partir dos milagres da multiplicação dos pães, e o Senhor Jesus Cristo, visualizando nessa situação, ele então emprega duras palavras, prega de forma bastante contundente, bastante veemente, e muitos daqueles que não queriam um compromisso mais sério se evadiram, né, do local. E o Senhor, olhando até para os 12, para os apóstolos, os discípulos dele, ele disse: se vós quiserdes, pode também, né, pode acompanhá-los. E Pedro, tomando a palavra de forma tão sábia, dirigida pelo Espírito Santo, diz: para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? E aqui vemos Josué, novamente, né, esta coragem do líder de expor a verdade como ela é, e de não negociar, não abrir concessões, tá certo? Ele de fato entregar a verdade em toda a sua inteireza, né? Como de fato Israel só poderá existir, só poderá prosperar e continuar, tá certo, nesse caminho de vitória, se for completamente fiel a Deus, sem reservas, se entregar sem reservas à obediência a Deus verdadeiro, ao Deus santo, que os trouxe do Egito e os está empossando nessa terra. Então Josué coloca isso de forma muito clara: se vós quiserdes servir a Deus, tem que ser com fidelidade, tem que ser com inteireza. Agora, se vós não quiserdes servir a Deus, se vos parecer mal, então servi outros deuses, e vamos ver se vocês se sustentarão nessa terra. Então ele está expondo de forma muito corajosa e muito honesta toda a verdade que o povo tinha que ouvir, tinha que saber. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviam, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, aí a autoridade, né, com que ele poderia dar essa afirmação, baseado naquilo que ele representava para a sua família, no governo que ele exercia sobre ela, tá certo? No amor, no carinho que ele dispensava aos seus. Então ele assume o papel que lhe cabe, o papel de liderança: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, pois o Senhor vosso Deus é quem trouxe a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista,
e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Você vai entender essa palavra dura aqui de Josué. Veja só a continuação. Se abandonardes, focalizar aqui, se abandonardes o Senhor e servirdes os deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá e vos consumirá depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: não, mas serviremos ao Senhor. Josué está expondo com toda clareza as exigências para aquele que se qualifica como servo de Deus. Não é de qualquer maneira. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Deus não aceita qualquer tipo de comportamento diante dele. Se você quiser servir um Deus estranho, um demônio, você serve do jeito que você quiser. Mas para servir ao Deus verdadeiro tem que ser com santificação e com exclusividade. É isso que Josué está dizendo. Vocês não vão conseguir servir a Deus, tem que ser com fidelidade. Deus é Deus ciumento. Do mesmo jeito que Ele vos abençoe, também pode vos destruir. Ele diz: não serviremos ao Senhor. Aí Josué agora rebate. E Josué disse ao povo: vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: nós somos testemunhas. E aí vem a conclusão. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, todos os deuses estranhos que estão. Josué é muito consciente disso, de que o povo já estava se prostituindo com deuses estranhos. E ele coloca então os termos corretos de como é servir a um Deus santo e um Deus todo-poderoso, um Deus verdadeiro. E ele agora exige que eles tomem uma posição, uma vez que eles se comprometeram em servir somente ao Senhor. Então agora eles têm que tomar uma posição e tirar do meio deles todos os deuses estranhos. Colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e a sua voz obedeceremos. Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia, e lhes estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a ergueu ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse ao povo: eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu, né, está dizendo aqui de forma metafórica, né, obviamente, ela ouviu todas as palavras do Senhor, as quais ele nos falou. Portanto, ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué deixou o povo partir, cada um para a sua herança. E sucedeu que depois destas coisas faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no limite de sua herança em Timnat-Sera, que está no monte Efraim, no lado norte do outeiro de Gaás. E Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, como está aqui. Vamos lá. Serviu o Senhor, dia de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito por Israel. E os ossos de José, agora veja só uma menção interessantíssima aos ossos de José, os quais ele solicitou que fossem levados quando eles saíssem do Egito. A fé do homem de Deus, né? A confiança, a perseverança do homem de Deus. Ele não queria que seus ossos fossem deixados ali, mas ele cria piamente que o Senhor cumpriria todas as suas promessas. Israel tomaria posse de sua própria terra, e os ossos dele deveriam ser então ali enterrados. E os ossos de José, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, em um pedaço de terra que Jacó adquiriu dos filhos de Ramor, o pai de Siquém.
por 100 peças de prata, e ele se tornou a herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em um outeiro que pertencia a Finéias, o seu filho, o qual lhe foi dado no monte Efraim. Temos aí então o falecimento, né, depois do grande, extraordinário discurso de Josué, restabelecimento do pacto de Israel, falecimento de Josué, né, o sepultamento dos ossos de José que foram trazidos do Egito, tá certo? Em Siquém, e sepultamento também de Eleazar, né, o sumo sacerdote dessa época, Eleazar, sepultado então nos termos aí do seu filho Finéias, tá ok? Finalizamos o livro de Josué. Agora vamos para o livro de Juízes. Vamos dar abertura aí às leituras e aos auxílios que encontraremos aí para o entendimento do livro dos Juízes. Vamos ler aqui esses auxílios, nota de rodapé da Bíblia BKJ. Depois passamos para o outro auxílio, que é comentário histórico-cultural. Vamos lá, para 24:1 ao 27, como está aí. Nesse capítulo, final do livro de Josué, final do livro, né? Josué celebrou com Israel uma cerimônia de renovação do pacto. 24:1 Josué reuniu todas as tribos e seus líderes para comparecerem diante de Deus em Siquém, assim como ele tinha feito no Monte Ebal, próximo de Siquém, em 8:30 ao 35. 24:2 diz: a resenha de Josué começou introduzindo o Deus soberano que era o Senhor sobre Israel, e assim capaz de estabelecer um pacto com eles. Para 24:2b ao 13, esta é a seção da recapitulação histórica do pacto. Seu propósito é demonstrar os atos de Deus de proteção e libertação para com Israel no passado e motivar Israel a permanecer fiel a Deus no presente. Terá, o pai de Abraão, viveu do outro lado do rio, ou seja, o Eufrates, em Ur. E Arã, Naor, filho de Terá, também viveu em Ur. Em Gênesis não se menciona que eles adoraram outros deuses, no entanto a arqueologia mostra que isso era comum ali. Então era um lugar pagão, um lugar idólatra, né? Então um lugar que tinha proliferação de deuses estranhos, né? De cerimoniais, cultos, né? Os chamados zigurates, que eram os templos dedicados a esses deuses. Continuação aqui das notas da BKJ. Para 24:3, a história introduz o modo pelo qual Deus libertou Abraão da terra de muitos deuses e os trouxe a Canaã. 24:4, já na geração de Jacó e Esaú, Deus estava concedendo terras e pessoas. Assim ele deu Seir, ou Edom, a Esaú. Visto que ainda não era a época de Jacó receber sua herança, ele desceu para o Egito, longe da terra que haveria de ser sua. Gênesis 46:6. Para 24:5, como Deus tinha tirado Abraão de uma terra pagã, assim ele tirou a nação de Israel do Egito, por intermédio de Moisés e Arão e as pragas. 24:6 ao 7, o êxodo foi outro milagre de Deus pelo qual ele protegeu seu povo, embora se observe que os israelitas habitaram no deserto por um longo tempo. Nenhuma menção se faz do pecado deles. O propósito dessa história não era repetir os fracassos de Israel, mas ressaltar os êxitos de Deus na preservação da nação, a fim de encorajá-los a adorá-lo. Maravilhoso. Então, a ênfase, né, o enfoque está sobre as ações de Deus para com Israel. Em 24:8, as vitórias na Transjordânia contra os amorreus continuam o tema da poderosa libertação de Deus. Em 24:9 ao 10, Balaão foi mencionado em 13:22 como um adivinho. Aqui sua contratação por Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel foi apenas outra oportunidade para Deus libertar seu povo. Maravilhoso. Deus então protegeu o povo contra a tentativa, né, daquele adivinho de lançar pragas e maldições. Mesmo que ele tenha dado estratégia, né,
estratégia muito baixa, né, muito promíscua, né, a Balaque, para introjetar em Israel o culto a Baal Peor, mas havendo sido feito ali um concerto, foi restabelecida a aliança e Israel venceu então essas difíceis batalhas. 24:11, e novamente Deus entregou as nações contra as quais a presente geração lutou. Capítulo 6 ao 12. Deus foi o único responsável pela proteção e bênção de Israel, seu povo, desde o princípio. Em 24:11 foi essa que eu li, agora que 24:12. O Vespão foi prometido em Êxodo 23:28 e em Deuteronômio 7:20 como o meio pelo qual Deus expulsaria os habitantes da terra. Deus cumpriu sua promessa. Para 24:13, a dádiva de Deus de uma terra que vocês não trabalharam, né, ou não trabalhastes, e cidades que não edificastes, faz lembrar sua promessa a Israel em Deuteronômio 6:10 a 11. Essa promessa foi imediatamente seguida por uma advertência para que não se esquecessem de Deus, nem adorassem outros deuses. Eles estariam adentrando aquela terra, possuindo-a, dominando-a, se apropriando inclusive, né, uma vez que eram despojos de guerra, mas eles teriam então que ter esta consciência, né, esta santificação, essa separação, de não se deixarem contaminar pelos ídolos, né, pelos deuses que eram adorados, né, os rituais que eram praticados pelos povos que estariam sendo vencidos. Na verdade teriam que ser eliminados, mas muitos deles foram feitos cativos, né, foram escravizados. E na verdade muitas dessas práticas foram adotadas por Israel, né, em desobediência ao pacto que eles haviam firmado com Deus. 24:14 e 15, essas são as exigências de Deus, as leis ou estipulações pelas quais Israel deveria viver. O essencial é que o povo escolha servir somente ao Senhor. Josué deu a Israel uma opção para servir aos deuses de seus antepassados, ou aqueles dos amorreus. Ele confirmou que o Deus de Israel é sua escolha. Assim os israelitas seguiram Josué na paz, como fizeram na guerra. Eles deveriam escolher o Deus verdadeiro. 24:19, depois que o povo prometeu servir somente a Deus, Josué os advertiu que isso seria difícil. O povo não deve escolher superficialmente ou em um momento de bom sentimento a respeito de Deus, um Deus santo, um Deus ciumento. Então não é qualquer coisa servir a Deus, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. É isso que Josué está deixando muito claro para Israel. Vocês não vão servir a Deus como vocês servem a Baal. Vocês não vão servir a Deus como vocês servem a Zerá, ou Moloque, ou qualquer outro desses demônios. Vocês têm que servir a Deus com exclusividade e com santidade. Então, por isso, as exigências, né, por isso Josué está sendo tão claro, tão específico em relação a isso. Na nota de 24:20 diz: e se o povo agora escolher a Deus e mais tarde mudar de ideia, Deus os consumirá, assim como eles fizeram seus inimigos nas terras em que agora habitavam. 2:10. Essa advertência é o mais próximo que o capítulo 24 chega de pronunciar maldições. Para um vassalo que se sujeitou às obrigações de um tratado e mais tarde o violou, sua atitude era considerada uma traição digna de morte. Aqui o caso é o mesmo para Israel. Essa acordo de vassalagem e esta quebra, né, desse pacto seria então ensejo para sua condenação fatal, sua morte. Para 24:23, Josué ordenou aos israelitas: colocai de lado, olha aqui a advertência séria, seríssima, colocai de lado os deuses estranhos que estão no meio de vós. O povo fez suas promessas, mas o relato não indica se os israelitas se despojaram de seus deuses. É verdade. Diferentemente de seu antepassado Jacó, que enterrou, que deu ordem a que fossem enterrados, que enterrou os seus, diferentemente de seu antepassado Jacó, ele enterrou os deuses em sua propriedade em Siquém, a mesma localidade na qual os seus descendentes agora se encontravam. 24, 26 e 27. Josué declarou que este pacto seria escrito no livro da lei de Deus. Isso sugere que o pacto foi preservado
no lugar mais sagrado e santo possível. Ele jamais seria mudado. A pedra que Josué ergueu, como aquelas na travessia do Jordão, de 4:1 ao 7, também o 20:24, permaneceria como testemunha para as futuras gerações de todas as pessoas que nesse lugar concordavam. Israel poderia ser tentado a mudar, mas a pedra permaneceria sempre como lembrança à nação de seu compromisso com o único Deus verdadeiro. Maravilhoso. Para 24, 29 ou 30 temos, esses versículos são idênticos a Juízes 2, 9 ao 10, onde a narrativa dos juízes começa como continuação a de Josué e sua geração. Josué é aqui chamado de servo do Senhor, como Moisés, que recebeu este nome somente por ocasião de sua morte. Olha só a honra alcançada por Josué, né? O Josué, filho de Num, chamado para auxiliar Moisés, né? E agora, de fato, como um grande líder, principalmente líder militar, mas também aqui um líder espiritual de Israel, agora está no fim da sua carreira e obtém esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento do seu valor, de sua importância, né? De sua significância para Israel. Vamos lá, somente por ocasião de sua morte. A honra de Josué de recebê-lo indica uma vida de fidelidade. A idade de Josué ao morrer foi de 110 anos, o que também sugere uma vida de fidelidade. Como José preservou Israel num tempo de fome, assim também Josué o preservou em meio ao desafio da conquista da terra. Para a herança de Josué e seu local de sepultamento, ver nota em Juízes 19, 49 e 51. Josué 19, 49 e 51. Para 24, 31 nos diz, apesar de alguma incerteza a respeito do grau de seu compromisso, versículo 23, Israel permaneceu fiel a Deus durante todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que tinham experimentado os milagres e a direção de Deus. A geração seguinte seria diferente. Juízes 2, 10 ao 13 o atesta. Final das últimas notas aqui do capítulo. 24, 32. A menção de José, já sugerido na idade de Josué ao morrer, aos 110 anos, é aqui associada aos seus ossos. Gênesis 50, 24 e 26. E a compra do local de sepultamento, Gênesis 33, 18 ao 20. Isto liga a geração que deixou a terra prometida àquela que retornou e ali se estabeleceu. 24, 33, a última nota aqui do livro de Josué, na Bíblia BKJ, comentário Roman. Tanto Eleazar, filho de Arão, como Finéias e o seu filho, tinham ajudado na divisão da terra. 14:1, 17:4, 19:51, 21:1, 22:13 e também o 30 ao 32. Eleazar representava a liderança religiosa do sacerdócio. Ele era da geração de Josué. Finéias representava a geração seguinte. Ele apareceria em seguida em Juízes 20, 28. Em um contexto muito diferente. Diferentemente de Josué, sua família não é mencionada e que não teve sucessor na liderança. A linha sacerdotal haveria de continuar. Ela permaneceria como testemunho de Deus para o seu povo, os israelitas. Então, fica muito claro que não há uma linha de continuidade de liderança para Josué. Não se estabelece